Fala pessoal, tudo bom? Então vamos começar agora resolvendo as questões aí de 1 a 5 questões do nosso Microsoft Excel, tá bom? Então eu vou colocar para vocês na tela aí, vocês têm o material para acompanhar, tá? Eu coloquei o material para vocês de anotação e o material só das questões, tá? Esse de anotação eu deixei um espaço maior para rascunho, para ficar melhor e se você quiser depois imprimir, fazer alguma anotação e até para eu poder resolver com vocês na tela aqui, legal? Então vamos lá para o material, para o item 1. Olha só, questão número 1 caiu 2020 aí, é uma questão que já fala basicamente sobre o quê? Basicamente ela já vai falar sobre uma função C, tá? Questão falando sobre a função C. Então vamos relembrar aqui o que a gente tem da função C. Vamos lá, vamos lá. Lembrando que a função C, vou abrir aqui uma caixinha de texto, a função C, como que ela vai funcionar? Toda função C, ela vai ser o C, abre parênteses. Ela vai tratar uma condição. Se essa condição for verdade, ela vai jogar para o valor verdade. Se essa condição for falso, ela vai jogar para o valor falso. É isso que a função C faz, tá? Importante lembrar que a função C sempre vai analisar uma condição. Sempre vai analisar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ela vai jogar para essa posição. Se essa condição for falsa, ela vai jogar para essa posição. É isso que a função C vai fazer, lembrou? Então, sempre você tem que entender que dentro da função C, eu tenho que julgar essa função. Julgar ela. Como assim, Silvio? Dá uma olhada comigo aqui, ó. Se eu analisar essa função, perceba que eu tenho aqui, ó, um item falando alguma coisa, até um ponto e vírgula aqui, ó. Até um ponto e vírgula aqui eu tenho esse item. Eu vou dar um zoom aqui para que você possa ver o que eu estou mostrando para você, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Olha só. Peraí. Peraí. Olha só. Aqui, ó. Se você analisar aqui, você vai ver que você tem um item e aqui você tem um ponto e vírgula. E aí você tem outro ponto e vírgula aqui. Ou seja, essa parte em amarelo é a condição, que a gente vai julgar ela. Depois da condição vem a posição do verdade, que é de um ponto e vírgula a outro ponto e vírgula. Então aqui é a posição do verdade. E depois eu tenho no final a posição do quê? Do falso. Então, se eu pegar aqui, ó, o amarelo é a condição. Ó, a condição é sempre nessa ordem. A função C sempre vai ser nessa ordem, ela não vai mudar, tá? Sempre vai ser nessa ordem. Então, o que eu tenho que fazer é julgar. Como assim julgar, Silvio? Perceba o seguinte, ó. Ele está falando para mim que essa conta aqui, o resultado dessa conta é maior, ó, o símbolo do maior aqui, ó, que o resultado dessa conta aqui, ó. Percebe? Ele está falando que o resultado disso daqui é maior que isso. Ou seja, é uma afirmação. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e eu tenho que julgar como verdadeiro ou falso. Como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou julgar? Você só vai julgar quando você resolver. Então, como que eu vou resolver isso aqui, ó? Te aconselho, dá um pausa, resolver, tentar fazer. Não conseguiu, depois você dá um play e continua, tá bom? Deu um pausa, tentou resolver? Deu certo, não deu? Vamos ver agora? Olha só. Se você pegar aqui, ó, 2 vezes 4. Lembra da pirâmide lá de prioridade, né? Que mais e menos, o multiplicação tem prioridade sobre mais e menos. Então, 2 vezes 4, aqui, 8, tá? Isso aqui é 8. Nossa, esse 8 ficou meio... Vamos fazer um 8 maior aqui, que ele ficou muito pequenininho. 8, tá? 2 vezes 4, 8. Menos 10, certo? Menos 10. Ou seja, eita, vamos fazer um 10 aqui, ó. Menos 10. Tá? Então, 10 menos 8. Que era 2 vezes 4. 10 menos 8 é 2. Vamos colocar aqui, ó. 2 maior. Maior que o quê? 5 mais 6. Lembra o que é esse símbolo aqui? Lembra qual símbolo que é esse aqui? Isso aqui é o quê? É a potência, né? Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, vamos dar um zoom para você ver aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Lembra qual é? Potência. Ele está falando que 5 mais 6 elevado a zero. Todo número elevado a zero, eu lembro isso lá da minha quinta série, que todo número elevado a zero, ele vai ser o quê? 1. Todo número elevado a zero dá 1, certo? Então, vamos voltar aqui agora. Então, ele está falando, ó, vamos ver aqui, opa, diminuir mais um pouquinho. Aí, legal.
Então ele está falando para mim que o resultado disso daqui, que dá 2, é maior do que 1. 2 é maior que 1, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se é verdadeiro, né? Tá aqui, ó. Se é verdadeiro, para qual posição que eu vou? Eu vou para o verdade. Obrigatoriamente eu tenho que mostrar o que está dentro da posição do verdade. E o que está dentro? Ó, isso aqui é verdade e o que está em verde é falso. O que está dentro da opção do verdade? Está ao número 10. Então ele está pedindo para mostrar o valor 10. Então a resposta é o gabarito letra B. Certo? Silvio, e se desse falso aqui? Você ia fazer essa conta. 2 vezes 8, o total, menos 30. É essa conta que você ia fazer. 2 vezes 8, 16 menos 30. Ou 30 menos 16, no caso, né? Essa seria a sua resposta. Você ia pular o 10 e iria tirar a resposta daqui. Lembra, eu vou julgar. Julguei a condição. A condição deu verdade. Mostra só o que está no verdade. Esquece o falso. Ah, não, julguei a condição. A condição deu falso. Mostro só o que está na posição do falso. Eu executo o que está lá. Mostrar que está lá é executar o que está aqui dentro. Aqui, no verdadeiro, nesse caso aqui, era só mostrar o valor 10. Nesse caso, era resolver, se fosse falso, era resolver essa conta aqui. Legal? Então, nesse caso aqui, o gabarito ficou alternativa letra B, beleza? Alternativa letra B. Legal? Vamos lá para a questão agora de número 2. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, né? Questão de número 2, ó, 2020, pedindo Excel 2010, tranquilo. Se fosse 2013, 2016, não ia mudar nada. Vamos lá. Ele diz, considerando o Microsoft Excel, versão em português, existem operadores aritméticos de comparação, de concatenação de texto e de referência. Assinale a alternativa que apresenta um operador de concatenação. Galera, concatenar, o que quer dizer concatenar? Deixa eu escrever aqui para você. Concatenar quer dizer unir os valores. Unir. Sempre que eu falar em concatenar, eu estou unindo os valores, tá? Unindo os valores. É unir. Então, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo aqui, ó. Se eu fizesse aqui, vamos lá, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu fizesse igual 5, aí eu vou te falar já a resposta. Qual que é o símbolo do concatenar? Esse é o símbolo do concatenar, então você já sabe qual é o gabarito. Mas 5 concatenar G, por exemplo. 5 concatenar G. Qual que vai ser o resultado no Excel? Ficaria isso aqui, ó, 5G. Ele vai unir. Ah, e se fosse 2 números, Silvio? Se fosse 2 números, tudo bem. Igual 4 concatenar... Cadê? 4 concatenar 7 concatenar 1. Como que isso ficaria? Qual que seria o resultado, por exemplo, né? Olha só. Vou colocar mais para cima aqui. Opa, apagou tudo? Ué, apagou tudo aqui? Ué, peraí. Então vou fazer de novo aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui nesse pedaço aqui que é maior aqui, ó. Então vamos falar aqui, ó. Se fosse igual, 5 concatenar 7 concatenar 1. Como é que isso ficaria? Qual que seria a resposta disso aqui no Excel? Ficaria 571. Porque eu uni os valores, né? Eu não somei nada, eu apenas uni os valores, tá? Uni os valores. E aí você tem outros símbolos aqui, por exemplo, né? Então a resposta aqui é o gabarito B, né? Legal. Você tem, por exemplo, o arroba. O arroba pode usar, Silvio? Pode. Você pode usar o arroba antes de alguma função. Você pode usar o arroba antes de alguma função. Por exemplo, você pode usar o arroba, no caso... Acho que ele está ficando com o tamanho menor aí. Está apagando, mas vamos lá. Você pode usar o arroba, por exemplo. O arroba, soma, abre parênteses. Você pode fazer isso. Sempre antes de uma função, você pode usar o arroba ao invés do igual. Só com função. Com função, você pode usar o arroba. Por exemplo, outro aqui, ó. O ponto de exclamação, quando que eu uso o ponto de exclamação? O ponto de exclamação, eu posso usar, por exemplo, igual. Lembra, a gente vai falar, talvez não se lembre se tem questão, nome da planilha, exclamação, nome da célula. O que é isso aqui? Isso aqui é quando eu vou fazer uma referência entre planilhas. É quando eu estou em uma planilha e quero pegar o valor de outra planilha, né? Isso é referência de entre planilhas. Então, dentro do Excel, eu uso exclamação aqui, por exemplo, tá? Então, arroba antes de função. O hashtag, o cerquilha, você não vai usar ele, né? De forma geral, não tem uma situação específica para usar ele. E o porcentagem é o símbolo de porcentagem, né? Transformar o número em porcentagem, tá?
transformar o número em porcentagem. Para deixar aqui anotado. Tá. Tudo bem? Então, acho que por causa do símbolo que eu estou usando, ele não está mantendo aqui, ele está entendendo que é para apagar da própria ferramenta do PDF aqui, tá? Mas você tem aí, ficou anotado para você aí, tá bom? Então, sempre que falar, existe uma função chamada concatenar? Existe uma função chamada concatenar, que ela vai fazer isso aqui que a gente fez com o símbolo do concatenar na questão 2, tá bom? Vamos lá para a questão de número 3. Vamos lá para a questão de número 3. Galera, essa é a questão que eu falei para vocês aqui, ó. Essa é a questão que eu falei para vocês, onde eu tenho que conhecer algumas funções. E ele está falando o seguinte aqui nessa questão, né? O que ele está falando aqui, ó? Opa, tá. Deixa eu arrumar para vocês aqui. Acho que tá cortando um pedaço aqui. E só um pouquinho aqui que eu vou arrumar para vocês aqui. Peraí que eu tô arrumando. Opa. Aí, legal. Então, olha só. Esse é o tipo de função que ele está falando o seguinte, ó. No Microsoft, qual das seguintes funções retorna o cosseno de um ângulo? Poxa, aqui ficou até muito intuitivo. Se não tem ideia qual é a função que retorna o cosseno de um ângulo. Tudo bem, mas fica muito aqui. Se você falar, vou chutar, poxa, de cosseno. Pô, você não ia no cossec. Tá, mas você iria no cos aqui, ó. É o que é mais, o nome mais parecido. Tudo bem que algumas funções, elas não vão ter o nome. E aqui não tem mistério, é o que eu falo para todos os meus alunos. A pessoa sempre fala, se tem algum macete para eu decorar as funções? Eu falo, tem, resolvendo questões. Resolvendo questões, usando o Excel, tá? Eu não vou falar para você que existe um macetinho para você saber lá, um esqueminha para saber cada função. Cada banca, que nem a OCP, ela tem um perfil de pedir. Quando ela pede a parte prática, são funções que você usa no dia a dia. Só que para você lembrar das funções, você tem que fazer questões. Não tem assim uma fórmula mágica, tá? Aqui você tem que saber quais são as funções. Aqui, tudo bem, uma função, ela disse mais ou menos, tá em cima daquilo, né, da palavra, faz sentido com alguma coisa. E as outras funções, Silvio? As outras funções eu vou colocar para você no material. Mas eu até deixei anotado aqui, são funções que, por exemplo, para quem trabalha com geometria, vai usar bastante. Quem trabalha com geometria vai usar bastante. Agora, eu que não trabalho com geometria, eu não uso essas funções aqui, tá? Eu não uso essas funções. Opa, ficou grande aqui, deixa eu diminuir o... Mas eu vou deixar elas no material para vocês, tá? Vou deixar ela no material para vocês, porque são as funções que falam todos os detalhes aqui, ó. Coloquei tudo para vocês aqui, ó. A função, tá? A função, o que faz a função a coseche, né? A cote, covar. Aqui vai ficar ruim esse material, eu não vou colocar aqui não, mas eu vou colocar no material de apoio para vocês, tá? O que faz a coseche, o que faz a cote, a covar, a correl. Coloquei tudo discriminado para vocês, cada função o que vai fazer, tá? Porque questões desse tipo aqui, eu falo para você o seguinte, o que eles mais pedem, o que ele mais pede é, no caso, a teoria da função, é saber o que ela faz, tá? Ah, Silvio, eu não trabalho com geometria, eu te entendo, eu também não trabalho, tá? Eu não uso essas funções no meu dia a dia. Não uso, não tenho, para mim não servem de nada essas funções. Mas pode ter certeza que para quem trabalha com geometria no dia a dia, essas funções vão ajudar e muito, tá bom? Vamos lá, ó. Olha, por exemplo, essa questão número 4. Mais uma vez aqui, ó. Questão número 4 aqui para você. Mais uma vez, mais um tipo de questão. Vou até fechar minha câmera aqui para você dar uma olhadinha, ó. A questão número 4 é justamente o mesmo item do que a gente estava falando agora. A mesma coisa do que a gente estava falando agora. Então dá uma olhada, ele quer saber o que faz a fórmula BD. A conte C, eu falo assim, ó, a fórmula conte C é uma fórmula muito comum. Essa aqui você tem que saber, tá? Essa função você tem que saber. Essa função não dá para falar, essa eu não sei. Não, essa você tem que saber, tá? Mas aí aqui, por exemplo, a conte C, então vamos dar uma olhada aqui, o que faz, qual desses itens é a conte C? A conte C, no caso aqui, vai ser, ó, calcula o número de células não vazias em um intervalo relacionado a uma condição. Porque sempre que tiver o C aqui, o C quer dizer uma condição.
E toda função conte, o que toda função conte vai fazer? Sempre que você vê conte num, conte valores, conte ponto C, ela vai contar, tá? A função vai contar. Galera, contar o quê? Contar células, como diz ali, não vazias. É contar as células que atendem a uma condição. Contar as células que atendem a uma condição. Então, esse aqui, no caso, a gente já sabe que é o item 2, né? O item 2 está aqui. E se a gente for dar uma olhada aqui, vamos lá, retorna depreciação, no caso, tá? Depreciação para um ativo. Olha, testa o número, testa se o número é maior que um valor limite, retorna 0,5 menos que a distribuição. Então aqui, galera, é conhecer, né, saber o que cada função faz. É o que eu falei para vocês, não tem mistério, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a função número 1. A função número 1 é o que vai retornar a função BD, retornar a depreciação de um ativo para um determinado período. Isso aqui o pessoal que mexe com um imóvel, né, com certeza deve usar muito essa função. Quem mexer com imóvel e tudo mais para calcular a depreciação, sem dúvida vai usar bastante, né? Depois você tem aí outra função que vai fazer o quê? Testar se um número é maior que um valor limite. Essa é a função Gauss. A função Gauss é o que vai fazer isso daí, né? E por último aí a gente tem a função Gauss, não, perdão, a função degraus, né? Degraus com Gauss. Degraus, que é a 4 aqui, tá? Opa, que é a 4. Que é a 4. E por último a função 3, que é a função Gauss. Então, como eu falei para vocês aqui, é mesmo conhecer um pouco de cada função para a gente poder ver o que elas vão, né, o que cada função vai fazer e para você ver que como é um ponto que a banca aborda bastante. Como é um ponto que a banca aborda bastante, tá? Então, assim, Silvio, é a maioria das questões desse estilo? Não, não é a maioria das questões desse estilo, mas são questões que, pelo menos você está vendo aí, apareceu em 2019, apareceu depois ali, né, 2020 e tudo mais. Então, são funções que ela costuma cobrar para você saber a teoria dela, só para você saber o que faz. Você vê que ele não pede a parte prática, tá bom? Agora, a gente vai para a questão número 5. Nós vamos para a questão de número 5 aqui, que é a questão número 5, sim, são funções que caem com mais frequência, tá? São funções que caem com mais frequência. Deixa eu fechar minha câmera aqui para você poder ler, para a gente poder ler juntos aqui. Vamos lá. Questão número 5 diz o seguinte: no seguinte exemplo, foi criada a planilha utilizando o Excel 2016, tá? Com o idioma em português, tá? O controle de comissão de funcionários. Ao inserir, olha a fórmula que ele usou, soma C. A função soma C, ela vai somar se uma condição for atendida. Só que essa função soma C, ela tem aqui, ó, veja que ela tem 3 campos. 1 campo, 2 campos, 3 campos. Ela tem 3 campos aqui. O que são esses 3 campos? Eu vou colocar para você aqui, ó. 3 campos, quando ela aparece o soma C, ela quer dizer o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O que é a soma C de 3 campos? Ele vai ter o que, ou melhor, primeiro campo é o onde. Onde o quê? Onde procurar, tá? Onde você vai procurar, ou seja, deixa eu colocar aqui para aparecer para vocês, ver se vai aparecer a planilha toda, peraí. Não, vamos diminuir um pouquinho a planilha para aparecer tudo para vocês aí. Olha só. Olha só. Então vamos lá, comigo aqui, ó. Vamos ler primeiro campo, C2 a C8. C2 até, ó, 2 pontos é até, lembra? 2 pontos é até. Esse ponto e vírgula aqui, ó, 2 pontos é até, e esse ponto e vírgula é o que divide a função. Então, de C2 até C8, de C2 até C8 é esse trecho aqui, ó. Esse trecho é de C2 até C8. O que é isso aqui? É onde eu vou procurar. É onde eu vou procurar. Legal, é onde eu vou procurar. O que eu vou procurar aqui? Agora, o segundo campo, galera, o segundo campo aqui é o que eu vou procurar. Então, eu vou procurar o quê? Todo mundo que é maior do que 100. E o terceiro campo é onde somar. E fecha parênteses. Então, vamos lá. O primeiro campo é onde eu vou procurar? Você vai procurar aqui, ó, de C2 até C8, ó. C2 até... Opa!
C2 até C8. Legal. Agora, o que eu vou procurar? Eu vou procurar todo mundo que é maior do que 100. Ou seja, esse cara é maior do que 100, esse é maior do que 100, esse não, esse é maior do que 100, esse não, esse é maior do que 100. Muito bom. Depois que eu procurei todo mundo, onde eu vou somar? Eu vou somar no mesmo intervalo, de C2 a C8. Só que eu só vou somar o quê? Vou somar aqueles que forem maior do que 100 conforme a condição. O campo, quando você tem o soma C, o do meio, o que, na verdade, é sempre a condição, tá, galera? Esse o que aqui, ó, esse o que é a condição, Legal? Isso aqui é vou escrever para você aqui, o que é o campo do meio, é a condição. E a condição diz para eu só somar valores que são maiores do que 100, tá? A condição está falando para somar valores maiores do que 100. Então aí, o que nós temos aí? A gente tem os valores maiores do que 100. Então a gente tem 101 mais 200 mais 110 mais 101, que vai ser igual a, fez aí? Vai ser igual a 512. 512. 512. Será que tem no gabarito aqui 512? Vamos dar uma olhada? 512? Tem, ó, tá aqui, ó. 512 é a letra E. 512. Certo? 512 é a letra E. Então, recapitulando. Quando tem a soma C de 3 campos, o primeiro campo é o onde procurar. Tá aqui, ó, onde. O segundo é a condição, ou seja, nesse onde, o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar o quê? Todo mundo que tem o valor maior, ó, maior do que 100. Todo mundo que tem o valor maior do que 100. Tá aqui, ó, maior do que 100. Legal? Depois, deixa eu só apagar para não ficar muita coisa num trem só. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para você poder visualizar melhor depois. Olha só. Então, vamos lá. Então, onde eu vou procurar? Onde procurar, o que eu vou procurar? Todo mundo que é maior do que 100, marquei aqui que é maior que 100, e aí eu vou, no mesmo lugar, eu vou onde eu vou somar. E eu somei todo mundo que é maior do que 100 e deu o valor 512, tá? Deu o valor 512. Legal? Então aí a gente, né, finaliza uma função de soma C com uma planilha, tá? Soma C que a gente tem que saber como funciona essa função soma C. Legal? Beleza? Então assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco e a gente vai agora para o próximo bloco nas questões de 6 a 12. Lembrando que 6 a 12 não, perdão, de 6 a 10. Lembrando que se ficar alguma dúvida, né, deixa nos comentários para eu poder responder você. Beleza? Até lá então.